Imaginemos o Brasil da Primeira República, bem no início do século XX. O cenário urbano do Rio de Janeiro é de uma tensão, assim, cortante. Total. Uma cidade extremamente hostil. Existe uma política de Estado que, na prática, criminaliza corpos negros. A temida lei da vadiagem permitia que a polícia prendesse um cidadão simplesmente por estar na rua segurando um pandeiro. Ou por praticar qualquer manifestação religiosa de matriz africana. O clima era de repressão absoluta, né? Mas, de repente, surge uma imagem nas ruas da capital federal que desafia toda a lógica dessa época. Soldados oficiais da cavalaria, fardados e enviados pelo próprio governo, fazendo a segurança na porta de uma imensa festa de candomblé. Nossa, sim, para garantir que ninguém incomodasse os tambores. É o tipo de imagem que faz qualquer pesquisador parar e reler os documentos umas 2 vezes. Com certeza. É o equivalente a ver a máquina de repressão subitamente atuar como um escudo de ferro para proteger exatamente as pessoas que ela foi desenhada para esmagar. E o que provoca esse curto-circuito no sistema não é um exército armado. É a inteligência monumental de uma única mulher. Exatamente. E é por causa dessa reviravolta histórica inacreditável que abrimos este mergulho profundo de hoje no canal Diálogos Biográficos. Isso aí. Nosso foco hoje é desvendar a vida de Hilária Batista de Almeida, eternizada e reverenciada na história do Brasil como Tia Ciata. O objetivo aqui não é apenas repassar a cronologia do samba, mas entender os mecanismos de como uma mulher negra, nascida na Bahia, em 1854, operou tudo isso. Como ela se tornou a maior estrategista política, empreendedora e líder espiritual do Rio de Janeiro pós-abolição. É fascinante. E para quem nos acompanha e gosta de saber de onde vêm essas informações, vale destacar que tudo que vamos analisar aqui salta de registros riquíssimos. Crônicas jornalísticas da virada do século e com peso igual à vasta historiografia e à tradição oral da região central do Rio. A famosa Pequena África. Exato, a Pequena África. São esses relatos, essas memórias da tradição oral, que nos permitem entender a densidade real dos fatos. Tratamos os dados como rigorosos fatos históricos. Perfeito. Então vamos desembalar essa história desde o começo. Precisamos olhar para a base estrutural que ela montou, né? A base econômica. Isso. Ela chegou ao Rio aos 22 anos de idade, fugindo de uma Bahia que estava em colapso econômico nos engenhos e que perseguia ferozmente os terreiros. Correto. Essa migração em massa é o que a historiografia chama de diáspora baiana. O Rio de Janeiro era a capital do Império na época e havia uma promessa, meio ilusória, de mais oportunidades. Uma capital que não estava nem um pouco preparada para receber essas pessoas. De jeito nenhum. Quando Ciata chega, ela se fixa na região central, nos arredores da Pedra do Sal e mais tarde na Praça 11. Como você falou, o Rio era uma cidade extremamente hostil para essas populações recém-chegadas. Não havia estado de bem-estar social. A sobrevivência dependia inteiramente de redes informais de apoio. Lendo sobre a forma como ela se estabeleceu, a primeira imagem que vem à mente é a do famoso tabuleiro de acarajé que ela montava no Largo da Carioca. Clássico. Mas a história popular tende a romantizar isso, sabe? Como se fosse apenas uma vendedora de rua pitoresca. Analisando a fundo, me parece muito com a lógica de uma incubadora de startups ou um hub de networking altamente sofisticado. Essa é uma analogia muito interessante. Ela estava conectando pessoas o tempo todo, mas precisamos elevar o peso das apostas aí. Como assim? É que se uma incubadora de negócios moderna falha, os investidores perdem capital de risco. Se a rede de Ciata falhasse, famílias inteiras passavam fome ou iam parar nas prisões da República. O tabuleiro dela era, antes de tudo, um ponto central de inteligência comunitária. Caramba, é verdade. A responsabilidade era de vida ou morte. Exato. A baiana do acarajé, historicamente, é a grande provedora. Enquanto vendia seus manjares e cocadas, Ciata mapeava quem precisava de emprego, quem estava doente, quem precisava de dinheiro para pagar a fiança de um parente preso. Ela formava essas corporações informais, né? Junto com outras matriarcas da época. Isso. Mulheres fortes como Tia Bebiana e Tia Perpétua. Tudo baseado em laços de solidariedade, nação e pertencimento religioso.
E o que me chamou muita atenção foi a diversificação do fluxo de caixa dela. Ela não parou no tabuleiro de acarajé. Os documentos mostram que Seata começou a confeccionar e alugar roupas de baiana. E não eram roupas simples. Não, eram roupas extremamente luxuosas, cheias de rendas caras, tecidos pesados. E aqui tem o grande pulo do gato. O público-alvo desse aluguel não era a comunidade negra. Longe disso. Ela alugava essas vestimentas elaboradas para as grandes associações carnavalescas da alta sociedade branca carioca. É genial! Alugavam essas roupas a preços altíssimos para brincar o carnaval vestidos de baianas. Havia um fascínio meio exótico por parte da elite em relação a essa estética. E Seata enxergou aí uma oportunidade brilhante de capitalização, né? É um fluxo financeiro espetacular, se a gente for pensar. Ela extraía o capital da elite branca, que pagava por diversão E injetava esse dinheiro diretamente na infraestrutura da comunidade. Exatamente. Esse dinheiro financiava as obrigações do candomblé, a compra de comida em larga escala para as festas e a ajuda aos recém-chegados. Como essa independência financeira foi o primeiro passo para o poder político que ela viria a exercer, Olha, esse é o cerne do protagonismo negro na virada do século. Para que uma cultura sobrevivesse em um ambiente que tentava ativamente apagá-la, era necessário capital autônomo. Ao dominar seus próprios meios de produção, Seata garantia que a comunidade não ficasse totalmente à mercê de patrões brancos, que usavam a ameaça do desemprego como forma de controle social. A economia informal liderada por essas mulheres garantiu a manutenção das tradições africanas em solo hostil. certo. Mas, ter dinheiro é apenas uma parte da equação. Ter dinheiro não impede que a polícia chute a sua porta no meio da noite se você estiver batendo tambor. Definitivamente não. Isso nos leva à residência dela, a famosa casa na Rua Visconde de Itaúna, o coração da pequena África. Como ela organizava esse espaço fisicamente para manter todo mundo seguro? Era um casarão longo, típico da época, com 6 quartos. E ela usava a própria planta da casa como um mecanismo de defesa. Como funcionava essa divisão? A parte da frente, voltada para a rua, que era a sala de visitas, servia como uma fachada aceitável para a branquitude e para as autoridades. Ali tocava-se música instrumental, choro, músicos tocando violão e flauta. Pessoas vestidas formalmente. Isso. Era uma estética europeizada, que a polícia olhava da calçada e tolerava. Era a primeira câmera de segurança. A polícia passava, ouvia um violão super comportado e seguia em frente. Exatamente. Mas para chegar ao núcleo da resistência, era preciso atravessar o longo corredor até o vasto quintal nos fundos. Lá, a pressão atmosférica mudava. O quintal era invisível da rua. E era ali que os tambores batiam pesado, Era ali que o samba rolava livre. com as umbigadas, a dança livre e a comida farta. Mas espera um pouco. Por mais longo que fosse o corredor, o som de um atabaque ecoa quarteirões inteiros, né? Como ela lidava com o risco sonoro de constantes batidas policiais? Além da arquitetura, ela precisava de uma diplomacia muito forte. Aí entra o uso magistral do sincretismo prático. As festas na casa de Seata muitas vezes começavam de forma muito específica. Primeiro realizava-se uma missa católica, atraindo vizinhos e mostrando para a sociedade uma fachada de devoção cristã irretocável. Entendi. Ela criava um escudo social primeiro. Com esse aval social estabelecido, a cerimônia gradualmente transbordava. Os santos católicos davam lugar ao culto aos orixás e o quintal assumia sua verdadeira vocação. E sobre essa vocação, é fundamental a gente entender o peso espiritual dela. Antes mesmo de fundar o seu próprio terreiro, Seata já tinha uma autoridade gigantesca. Ela ocupava um cargo altíssimo no famoso terreiro do João Alabá. Sim, o terreiro de João Alabá era talvez a principal âncora espiritual da diáspora baiana no Rio. E lá, Seata ocupava o posto de mãe pequena, é essencialmente a segunda pessoa na linha de comando. É a gestora do terreiro, a responsável pela ordem interna e por manter a engrenagem do axé funcionando. Basicamente, milhares de pessoas do Rio de Janeiro ouviam e obedeciam. É uma responsabilidade monumental.
Mas isso levanta a grande contradição que mencionamos no início. Em uma cidade que jogava pessoas negras na cadeia por quase nada. Como ela passou de uma líder escondida nos fundos de casa para uma intocável com proteção oficial da polícia? Essa transição nos leva a um dos episódios mais espetaculares da história republicana, onde a sabedoria ancestral colide diretamente com as esferas mais altas do poder. Tudo acontece durante o mandato do presidente Venceslau Braz. Ah, a famosa história da cura do presidente. Essa mesma. O presidente Venceslau Braz, que governou entre 1914 e 1918, sofria de uma ferida crônica na perna. Um eczema terrível. Que estava gangrenando, né? Sim. E a junta médica oficial do governo, aquela mesma medicina que se considerava superior, tentou de tudo e simplesmente não conseguia curá-lo. O presidente estava sentindo dores absurdas. E é aí que o networking de Seattle prova seu valor em um nível estratosférico. Havia um investigador da polícia, conhecido pelo apelido de Bispo. Curiosamente, esse policial era amigo e frequentador da casa de Seattle. O que revela muito sobre a hipocrisia do sistema, não acha? A polícia prendia os praticantes do candomblé, mas nos bastidores recorria à força curativa deles. Totalmente hipócrita. E o bispo informa ao presidente que conhecia uma mulher na Praça 11 capaz de resolver o problema. E a reação dela à convocação é muito boa. Ela não larga tudo e corre deslumbrada para o palácio. Não mesmo. Os relatos indicam que, antes de dar qualquer passo em direção ao chefe de Estado, consulta o orixá. Ela faz o chefe de Estado esperar enquanto consulta uma autoridade superior a ele. E só depois ela vai ao Palácio do Catete. Uma demonstração de poder silencioso incrível. E a abordagem dela era botânica pura, aliada à ancestralidade. Ela aplica um emplastro de ervas e decreta que em 3 dias a perna estaria curada. Caramba! E, incrivelmente, a perna fecha. O líder máximo do estado que as oprimia estava curado pelas mãos sagradas de Umiya-Lorixá. Eu fico fascinada com isso. O alívio de Venceslau Braz foi imenso. E como era de se esperar, ele tenta recompensá-la oferecendo favores fúteis, dinheiro, e é neste exato momento que Tia Seattle dá um checkmate político. Ela recusa o dinheiro, né? Recusa. Ela exige uma nomeação pública, um cargo no governo para o marido dela, João Batista da Silva. Ele era um homem negro que havia tentado cursar medicina na Bahia, mas foi forçado a abandonar o curso por causa do racismo. O simbolismo não poderia ser mais forte. Venceslau Braz atende ao pedido e nomeia João Batista. Mas não para um lugar qualquer. Sim, ele é lotado diretamente no gabinete do chefe de polícia da capital federal. Uau, como assim? O marido da maior anfitriã de candomblé do Rio passa a despachar com um homem que comandava as tropas que reprimiam o candomblé. É o soft power em sua forma mais letal e eficiente. A subversão total do aparelho opressor. E a partir dessa nomeação, Seattle adquire uma imunidade contra a repressão policial. O palácio envia ordens claras e a casa ganha a escolta de 2 soldados. 2 soldados oficiais na porta para garantir que ninguém atrapalhasse as festas dela. Ela usou a polícia para proteger a cultura que o Estado queria aniquilar. E quando você remove o medo da repressão policial, a arte floresce de maneira explosiva. Sem o medo das batidas, aquele quintal na Praça 11 virou um laboratório criativo livre. Grandes nomes se reuniam lá. Estamos falando de Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres e João da Baiana. Todos sob o manto protetor de Tia Seattle. E ela não era só uma anfitriã passiva que fritava acarajé, né? Os relatos dizem que ela era uma partideira feroz. Sim, partideira. Ela cantava os improvisos no samba de partido alto, comandava os versos e ditava um andamento. Também era mestre na dança do miudinho, arrastando os pés no chão com muita elegância. E foi exatamente nesse laboratório que nasce a estrutura do primeiro samba registrado da história, pelo telefone, em 1916. O que nos traz a uma polêmica histórica. Embora pelo telefone tenha sido registrado por Donga e Mauro de Almeida, a historiografia aponta que a composição foi fruto da genialidade coletiva das rodas na casa de Seattle. Ela é o elo vivo, a ponte humana que traduziu o samba de roda do recôncavo baiano para a modernidade do Rio de Janeiro.
Sem o quintal dela servindo de estúdio, essa fusão musical teria sido literalmente esmagada pelas botas da polícia. Sintetizando todo esse panorama, o legado fundamental aqui é o da matriarcalidade. A figura de Tia Seata forçou o Estado brasileiro a curvar-se e a reconhecer, ainda que por conveniência na época, a dignidade, a complexidade e a força da cultura negra. É de uma magnitude indescritível, e isso me deixa com um último pensamento. Uma semente para quem acompanha o canal refletir. Pensemos nos desfiles das escolas de samba de hoje, um espetáculo global, bilionário. A verdadeira identidade do Brasil no exterior. Exato. É fascinante e até poético imaginar que toda essa potência cultural talvez não tivesse sobrevivido à máquina de repressão do início do século XX se não fosse por um emplastro de ervas habilmente preparado pelas mãos sagradas de uma Ialorixá para curar a perna de um presidente. A pura verdade. Sem o axé de Tia Seata, o som do Brasil seria muito mais silencioso. E com essa imagem monumental da força da matriarca do samba, nós encerramos nossa conversa de hoje. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Deixe também o seu comentário. A sua opinião e suas sugestões são muito importantes para que possamos crescer juntos. Para quem deseja contribuir e fortalecer ainda mais este projeto, as formas de apoio estão na descrição. Sua participação faz toda a diferença para seguirmos compartilhando conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo.